Portanto, nós estamos na 7ª edição da campanha Mind the Mind. A campanha Mind the Mind enquadra-se na EFSA, neste sentido, e dentro da EFSA, na Social Impact Initiative. A EFSA é a Federação Europeia de Associações de Estudantes de Psicologia. Começámos em 2014, com 19 países europeus. A segunda edição já teve 23 e esta última edição, a última edição contou com 28 países europeus e 77 coordenadores locais. Os objetivos desta campanha é educar a população para as temáticas da saúde psicológica e das perturbações mentais, diminuir as crenças negativas e o estigma existente e recorrer ao conhecimento científico na área da psicologia para produzir um impacto positivo e significativo na sociedade. Portanto, a estrutura da campanha, fazemos parte da iniciativa de impacto social, que por sua vez seleciona coordenadores nacionais e coordenadores locais, e depois temos os voluntários, que depois nós vamos explicar onde é que entra cada um. Portanto, a nossa atuação, nós fazemos workshops e estamos nas redes sociais. Os workshops podem ser para adolescentes entre os 13 e os 14, os 15 e os 18 anos, e depois para a população adulta, com base psicoeducativa e interativa, e são dadas formações aos voluntários, que são as pessoas que normalmente dão estes workshops. Nas redes sociais, nós tentamos fornecer formação fidedigna para reduzirmos o estigma e divulgarmos a nossa campanha. Esta 7ª edição nós contamos com Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Évora, Figueira da Foz, Guarda, Lisboa, Porto, Santarém, Santo Tirso e Viana do Castelo. Baseamos em falar sobre depressão, ansiedade, anorexia e bulimia nervosa, perturbação do espectro do autismo, déficit de atenção com hiperatividade, perturbação do humor bipolar, perturbação obsessiva compulsiva, perturbação da personalidade borderline, esquizofrenia e perturbação de stress pós-traumáticos, e fazemos eventos online, como é o caso de hoje. Para comunicar connosco, pode ser via e-mail, Facebook ou Instagram. Nós depois podemos deixar no bate-papo estes contactos. Obrigada. E vou passar agora a palavra à Tânia. Obrigada, Marta. Excelente esta campanha que fazemos parte e que nos proporciona a ter eventos como este. E em que o objetivo é então sensibilizar para a temática das perturbações alimentares, e vamos também tentar desconstruir alguns mitos e desmistificar algumas ideias erradas que existem sobre as perturbações alimentares. Este evento terá a duração de 1h30, 2 horas, dependendo também das questões que existirem, e podem ir deixando então questões ou dúvidas ou que tenham ao longo do evento no chat, e depois tentaremos responder no final. Como é que vai ser organizado então este evento? Inicialmente vamos falar, a psicóloga vai falar sobre os tipos de perturbações alimentares e também as características das mesmas. Depois passaremos então à parte dos mitos, em que vai ser a psicóloga e também uma rapariga chamada Margarida Alves, que dará o seu testemunho da sua vivência. Portanto, e depois então faremos as questões, resolveremos então as questões e as dúvidas que tenham. Vou então passar a palavra para a psicóloga Sofia Pinheiro, e inicialmente vou então fazer uma nota biográfica. A psicóloga tem 28 anos e é formada em Psicologia Clínica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e concluiu o seu mestrado em 2018. Fez o seu estágio para a Ordem dos Psicólogos numa unidade de cuidados continuados. Atualmente exerce prática privada exclusivamente de forma online, com foco na prevenção do comportamento alimentar e nas perturbações alimentares. Sofia, estás aí? Desculpa, estou... Boa tarde. Antes de mais, agradecer às meninas o convite que me fizeram para estar aqui a partilhar um bocadinho
do meu conhecimento e da minha experiência neste campo tão grande do comportamento alimentar e das perturbações do comportamento alimentar. Não sei se querem que passe já para a apresentação. Sim, pode ser. Sim. Eu incluí isto mais para a Margarida. Eu, na parte final da apresentação, tenho uma parte já de mitos. Se calhar eu parava nessa parte e podia já entrar a Margarida e fazíamos já um bocadinho a discussão dos mitos. O que é que achas? Pode ser? Sim, tudo ok. Uhum. Ok. Sim. Então. Conseguem ver? Sim, mete só. Tá. Ok. Então, perturbações do comportamento alimentar. O que é isto das perturbações do comportamento alimentar? São doenças mentais, onde o comportamento alimentar e a forma como a pessoa percebe o seu corpo ficam comprometidos, ou seja, há uma disfuncionalidade nesta relação entre corpo e alimentação, esta relação da pessoa com o corpo e com a alimentação. Esta relação disfuncional acaba por ter impacto nas várias áreas de vida da pessoa e que é característico por um consumo alterado na alimentação que compromete a saúde física, emocional, psicológica, social, ou seja, todos os fatores de vida da pessoa começam aqui a entrar em choque com esta questão da alimentação. Deixa-me só desviar aqui um bocadinho, desculpa. Nós sabemos que as questões dos pensamentos e das emoções ligadas ao corpo e à alimentação é o que provoca o sofrimento na pessoa, a ansiedade, o medo, a ansiedade perante a alimentação, perante o momento da refeição, perante o tipo de alimentos que está a ingerir. E se por um lado temos um extremo em que a pessoa se restringe completamente na alimentação, pondo em risco a própria vida, há ali um comportamento propositado de restrição. Por outro lado, sabemos que há uma ingestão descontrolada da alimentação, em que em ambas as situações, apesar de serem dois extremos opostos de uma escala, em ambas as situações causa culpa, vergonha, ansiedade, frustração, todos estes sentimentos à volta do momento da alimentação. O que é que diferencia aqui? Dos opostos, a ansiedade pela alimentação é antes do momento da alimentação, ou seja, a pessoa tem ansiedade antes de se alimentar, e por isso é que há a restrição, e no outro extremo oposto, a ansiedade é após o momento da alimentação, que é o que muitas vezes leva ao comportamento compensatório do vômito, do exercício físico, do jejum, etc. Quais são as principais perturbações do comportamento alimentar? Sabemos que as três principais, as que são mais conhecidas, as que são mais faladas, as que são mais, onde há um maior pedido de ajuda, é sem dúvida a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. No entanto, há outras três perturbações que, apesar de não serem tão faladas, também existem. E não quer dizer que haja em menor escala, mas se calhar não é tanto falado, não há tanto um pedido de ajuda, as pessoas não têm tanto conhecimento de ser um transtorno, de uma perturbação do comportamento alimentar e principalmente uma perturbação mental. Vamos agora falar aqui um bocadinho de cada uma delas. A anorexia é caracterizada essencialmente por 3 pontos, que é a restrição na ingestão calórica, o medo intenso de ganhar peso e uma distorção da percepção do próprio corpo. E é preciso também fazer aqui um bocadinho a distinção entre distorção da imagem corporal e insatisfação corporal. Enquanto que na percepção distorcida da imagem, a pessoa vê-se realmente de uma forma distorcida. Ela está magra, mas vê-se gorda. Há uma distorção. Enquanto que na insatisfação corporal, a pessoa vê-se como realmente é, mas não gosta do que vê. Acaba por haver aqui esta diferença. Sabemos que na anorexia, para haver um diagnóstico, o indivíduo tem que estar com um peso corporal abaixo do normal, e normal, não pus aqui aspas, mas poderia entrar aqui umas aspas,
E existem dois tipos de anorexia. Temos o tipo restritivo, em que não existe episódios de compulsão alimentar, nem existe o comportamento purgativo. Todos os comportamentos da pessoa para a perda de peso são conseguidos pela dieta, pelo jejum ou pelo exercício físico, e depois temos o tipo purgativo, ou o tipo da compulsão purgativa, onde há dieta restrita, há restrição, mas pontualmente existem os episódios de compulsão com purgação, e por purgação entenda-se o vômito, o uso de laxantes, diuréticos, etc. Passando aqui para a bulimia. A bulimia é caracterizada por uma ingestão de uma grande quantidade de alimentos, maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período de tempo, ou num curto período de tempo, nas mesmas circunstâncias. Ou seja, duas pessoas no mesmo contexto, onde uma consome uma grande quantidade de alimentos superior à outra pessoa. Para ser considerado realmente um episódio de compulsão alimentar, tem de haver obrigatoriamente uma perda total do controlo, porque muitas vezes as pessoas dizem: eu tive um episódio de compulsão alimentar, e quando perguntamos o que é que aconteceu, a pessoa diz assim: eu fui ao restaurante com a minha família e comi demais. Mas perdeste o controle? Não, eu comi porque quis. E o que é que comeste? Olha, comi 2 pratos de... Isto não é um episódio de compulsão alimentar, isto é um comer demais, um exagero naquele momento da alimentação, mas não é considerado um episódio de compulsão alimentar. Quando existem estes episódios de compulsão alimentar, a pessoa come demasiado rápido, come escondida, come com vergonha, que fica com sentimento de culpa, muitas vezes esconde as embalagens do que comeu para que ninguém saiba o que aconteceu. Há aqui muitas características, e o final, a forma como esse episódio termina é através da compensação daquele comportamento para impedir o ganho de peso. Lá está, os comportamentos purgativos, o vômito, os laxantes, os diuréticos, o jejum, porque muita gente acha que bulimia nervosa é comer e vomitar, e não é. Uma pessoa que tem um episódio de compulsão alimentar, que no fim vai correr 2 horas para compensar, é uma pessoa que está a ter um comportamento bulímico e, no entanto, não está a provocar o vômito, para que tenham mesmo consciência que não é só o comportamento do vômito que caracteriza a bulimia, apesar de ser o mais comum, talvez. Passando aqui para o transtorno de compulsão alimentar. A única diferença para a bulimia é que na compulsão alimentar não existe o método compensatório, ou seja, existe o episódio de compulsão alimentar, a ingestão de uma grande quantidade de comida, perda de controlo, comer sozinho, ficar com sentimento de culpa, todas essas questões associadas à bulimia, mas que no final a pessoa não sente que deve compensar. É quase como suportar um mal-estar físico e emocional sem ter que compensar esse desconforto. Passando aqui para a segunda, vou caracterizar como segunda parte dos transtornos, os menos comuns. O primeiro é o transtorno alimentar restritivo e evitativo. Este transtorno, esta perturbação é característica um bocadinho da infância. Porquê? Porque há uma evitação de muitos alimentos, e muitas vezes os pais acham que é a criança que não quer comer, ou que não gosta daquele alimento, ou que é um bocadinho mais esquisito. E não, é mesmo falta de interesse no alimento, ou nas características daquele alimento. Como é que se pode detectar aqui estas questões? A criança recusa-se a comer, não é? Começa a haver uma perda significativa do peso, deficiências a nível de nutrientes, muitas vezes é necessário começar a suplementar para a criança, ou para o bebê, para o adolescente conseguir ter os níveis de nutrientes normalizados. Esta questão acaba por também ter muito impacto na vida social, porque já numa idade da adolescência, numa idade adulta, tudo o que envolva fazer refeições com outras pessoas, a pessoa
vai isolar-se, não vai querer estar perante aquele momento de ter que fazer a refeição perante as outras pessoas. Isto acaba por acontecer também um bocadinho na anorexia, não tanto na bulimia ou na compulsão alimentar, porque na bulimia e na compulsão alimentar a pessoa come, podem no final, lá está, ter os episódios de compensação, enquanto que na anorexia a pessoa recusa o evento porque vai se restringir aquela comida, ela não se permite de todo comer outros alimentos para além daqueles que come habitualmente. Passando para o transtorno de ruminação, é caracterizado pela regurgitação repetida do alimento depois de ingerido, ou seja, muitas vezes o alimento é engolido, pode ser trazido novamente à boca, mastigado e engolido novamente, ou então mastigado e deitado fora. Isto muitas vezes não se consegue perceber porque a pessoa disfarça. Como não há aquele provocar do vômito, isto acontece de forma quase automática, o alimento vem à boca quase de forma automática, a pessoa consegue disfarçar com uma mão à frente, fazer de conta que está a tossir ou qualquer coisa e volta a engolir ou deitar a comida para um guardanapo, deitar fora, e muitas vezes não é percebido pelos outros. Não há aqui uma confusão, digamos assim, com alguma condição médica, o refluxo, por exemplo, em que há muitas vezes, mas é maioritariamente líquidos, não é? Mas há aquela volta à boca do alimento, aqui não é justificado por uma condição médica, é mesmo como é que eu ia dizer? Não é uma coisa mental porque é automático, digamos assim. Passando aqui para a pica é caracterizado por a ingestão de uma ou mais substâncias não alimentares, e quando falamos de não alimentares são substâncias não nutritivas, papel, sabão, cabelos, terra, areia, tudo que não seja um alimento nutritivo. Esta ingestão dos alimentos acaba por ter impacto no desenvolvimento da criança, não é? E não deve ser considerado como uma parte prática de uma prática de cultura, porque há muitas culturas em que a ingestão de determinadas substâncias não nutritivas faz parte da própria cultura. Então, quando existe essa prática da cultura, não pode ser considerado uma perturbação do comportamento alimentar, porque é algo da própria cultura. Depois também há aqui a interferência com a idade, porque sabemos que as crianças até aos 2 anos, ou ali à volta dos 2 anos, acabam por meter muitos alimentos à boca com o intuito de brincar ou de massajar a gengiva por causa dos dentes, e que acabam por ser engolidos, e não é de forma propositada, como é quando se trata de uma perturbação do comportamento alimentar. Falando aqui um bocadinho do tratamento, o tratamento deve ser um tratamento inclusivo, e quando digo inclusivo, multidisciplinar, porque deve abranger clínicos, nutricionais, psiquiátricos e cognitivos, e toda esta junção de clínicos é que vai determinar a modalidade do tratamento, ou seja, se deve haver internamento, se deve ser ambulatorial, se deve ser em regime parcial, ou seja, passa o dia no hospital e até vem dormir a casa, ou passa o dia fora e vem fazer as refeições no hospital. Isso depois depende também da gravidade da situação. É importante, e friso esta parte que é muito importante, que para o sucesso terapêutico todos os profissionais envolvidos entendam um bocadinho destas perturbações e que não achem que isto é um estilo de vida, ou que é uma mania, ou que é falta de força de vontade, porque se o próprio profissional que vai ajudar a pessoa vai com essa mentalidade, vai passá-la para o paciente e não vai conseguir efetividade no tratamento. A probabilidade da pessoa desistir é muito grande. Então, como eu estava a dizer um bocadinho dos objetivos terapêuticos,
do tratamento passa pela estabilização do estado clínico e nutricional, porque muitas vezes sabemos que por causa da desnutrição a pessoa chega com um quadro clínico muito debilitado, com condições muitas vezes já com a própria vida em risco, e quando isso acontece é logo internamento, quando há o perigo de vida por causa do estado clínico é logo um critério de internamento. O restabelecimento dos padrões saudáveis do peso e da alimentação, a identificação e a resolução dos fatores psicossociais mantedores, isto porque muitas pessoas acham que as perturbações do comportamento alimentar devem-se única e exclusivamente à alimentação e, como eu costumo dizer, a alimentação é a consequência, não é a causa. O que despoleta uma perturbação do comportamento alimentar, muitas vezes a origem está na família, nos relacionamentos, na personalidade da pessoa, ou toda a junção destes fatores, e que a comida acaba por ser a forma como a pessoa tem para lidar com aquilo e não é a causa do problema. Muitas vezes há também condições psiquiátricas associadas e é preciso intervir nelas e daí também haver a junção da medicação de um psiquiatra, a correção dos pensamentos disfuncionais, mais ao nível da psicologia, e a prevenção das recaídas. Isto aqui entram todos os profissionais. Como eu estava a dizer, a importância de ser um trabalho multidisciplinar requer mesmo que, primeiro, que sejam profissionais especializados, que atuem na área dos transtornos alimentares. Não quer dizer que um outro profissional não esteja capaz de o fazer, mas quanto mais especializado for o profissional, melhor a efetividade do tratamento. E um trabalho em equipa acaba por ser mais eficaz porque também é mais individualizado, está mais centrado no paciente, é menos desgastante porque cada profissional vai tratar daquilo para que estudou, porque sabe trabalhar. Não é preciso o psicólogo estar a tratar da parte nutricional, a tratar da parte psiquiátrica, então vou focar aqui um bocadinho só o que deve incluir cada área de tratamento ou cada profissional. Mais ao nível psicológico, as principais fases do tratamento são a psicoeducação, isto é, explicar à pessoa qual é a perturbação que ela tem, em que é que consiste, os principais sintomas, todas essas coisas em volta do diagnóstico, trabalhar a adesão ao tratamento, porque muitas vezes, principalmente no caso da anorexia, a pessoa chega sem motivação para o tratamento porque não se vê doente, como não se vê magra também, não acha que seja um problema, principalmente na anorexia é preciso trabalhar aqui muito a adesão ao tratamento, é preciso criar um padrão regular de alimentação, ensinar algumas técnicas de controle de estímulos, primeiro perceber quais são os estímulos da pessoa, não é? O que é que a leva a comer ou a não comer, e depois trabalhar no controle desses estímulos, estratégias para reduzir e regular os estados de humor, a pessoa saber controlar as suas emoções, saber identificá-las, saber como as gerir, trabalhar as questões da imagem corporal, como disse ao início, que principalmente na anorexia existe uma disfunção da imagem corporal que é preciso trabalhar logo do início, a modificação do sistema disfuncional de crenças associadas ao peso e à forma corporal, e aqui as crenças é muita forma como a pessoa se vê e como vê a alimentação, e que muitas vezes essas crenças são disfuncionais, a pessoa não pensa de forma real, digamos assim. Trabalhar questões de autoestima e perfeccionismo e, de forma mais específica, aqui esta parte do tratamento psicológico. Na anorexia, vamos tentar que haja uma diminuição da restrição alimentar e da frequência da atividade física, porque sabemos que andam muito aqui de mãos dadas a restrição com
a atividade física. No caso da bulimia, o principal foco é aqui a redução o controle ou a redução dos episódios de compulsão alimentar e dos métodos compensatórios, enquanto que na compulsão acaba também um bocadinho pela modificação dos hábitos alimentares e o aumento da atividade física, porque muitas vezes não existe sequer hábitos de atividade física. A nível da psiquiatria, esta parte deve ser vista como um acréscimo ao tratamento e juntar a esta questão da equipa multidisciplinar. Tanto na anorexia como na bulimia, esta questão da medicação não é logo aceite, porque primeiro por causa da questão dos efeitos secundários, há muito medo dos efeitos secundários, principalmente quando sabemos que muita medicação está associada ao ganho de peso, e que muitas vezes nem é ao ganho de peso, mas aqui é um aumento de retenção de líquidos ou qualquer coisa, mas que é vista logo como um aumento de peso. Então é importante que o psiquiatra também tenha aqui um bocadinho a capacidade de negociar com o paciente a questão da introdução da medicação, das quantidades. Então, como eu estava a dizer, aqui o principal ponto na anorexia nervosa é logo a recuperação do estado nutricional, porque, como eu estava a dizer, um corpo desnutrido não funciona bem, uma mente desnutrida não funciona em condições e, por muito que tentemos trabalhar qualquer disfuncionalidade a nível mental, não é possível porque a mente não está alimentada, então é logo o primeiro ponto é nutrir o corpo. A nível da medicação, não é recomendado que sejam prescritos logo os antidepressivos, porque muitas vezes os sintomas associados à depressão são repostos com a questão da nutrição. À medida que o corpo vai ganhando peso, à medida que o corpo vai ficando nutrido, estes sintomas associados à depressão vão diminuindo. Muitas vezes são recomendados aqui os ansiolíticos para controlar mais a ansiedade na hora das refeições. Enquanto que na bulimia nervosa, os antidepressivos ajudam aqui um bocadinho na redução do vômito e do episódio compulsivo, enquanto que os ansiolíticos, por outro lado, não são tanto recomendados pela probabilidade do risco de aumentar o risco de dependência. A nível nutricional, o principal foco aqui do tratamento nutricional é promover hábitos alimentares saudáveis, criar uma relação mais saudável entre o corpo e o alimento, tentando que haja uma redução ou uma eliminação destes comportamentos mais adequados, restritivos, compulsivos. E também é esperado que haja aqui uma monitorização do estado nutricional e que haja um tratamento de forma a modificar estes comportamentos mais focados na alimentação e no peso, identificar alimentos que possam ser um gatilho, porque muitas vezes não é só uma situação que pode despoletar um episódio de compulsão alimentar, mas o próprio alimento pode ser um gatilho para a pessoa. E recuperar o peso de uma forma saudável e uma relação funcional com a comida, uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, mais funcional para a pessoa. Aqui algumas indicações para a parte mais nutricional, que podem ser trabalhadas em sessão. As questões de respeitar a fome e a vontade de comer, trabalhar a aceitação das oscilações da alimentação, ou seja, muitas vezes aceitar que há determinados alimentos que pertencem a determinado contexto, por exemplo, que é esperado que em determinado contexto que haja, se calhar, uma maior ingestão de alimentos, que é possível obter prazer através da alimentação, que a alimentação não é só nutrir o corpo, mas também é dar algum prazer. Trabalhar aqui a relação saudável com a alimentação, tendo em conta as emoções, a fisiologia, o ambiente, todas essas coisas. Promover uma competência nas escolhas, uma autonomia e uma reeducação alimentar para que haja uma alimentação mais normal, um retorno a uma alimentação mais normal.
Passando aqui já para a parte dos mitos, ia chamar a minha parceira. Vou só então interromper para agradecer, Sofia. Foi muito esclarecedor e perceptível e de facto é muito importante abordarmos estes assuntos e saber distinguir as diversas perturbações e também como é que é feito o tratamento e a importância da multidisciplinariedade. A palavra é comprida, mas é importante termos em conta que diversos profissionais fazem com que também haja um tratamento mais eficaz. Então, para falar sobre os mitos, vamos trazer à conversa a Margarida. A Margarida tem 23 anos e está a acabar o mestrado em Psicologia em Lisboa. Tirou licenciatura em Psicologia em Aveiro. É apaixonada por tudo o que tem a ver com a psicologia, assim como a relação com a alimentação, tendo criado uma página de Instagram para ajudar qualquer pessoa a se sentir bem com o seu corpo e também a partilhar um pouco da sua jornada. É de Guarda, vive em Aveiro e estuda em Lisboa. Foi diagnosticada com anorexia nervosa em 2019 e é acompanhada desde aí. Adora cães, adora escrever, ouvir música, praticar exercício físico e adora devorar séries. Margarida, bem-vinda. Olá, obrigada. Vamos então falar sobre os mitos? Vamos lá, cá há muitos. É verdade. Sim, eu só pus aqui alguns. Ok, podemos começar então por esses. Então. Podemos perceber uma perturbação alimentar apenas pela aparência física. Queres comentar? Ok, posso começar. Como nós sabemos, uma perturbação do comportamento alimentar está encaixado nas perturbações mentais, ou seja, deduzir que a pessoa tem ou não tem uma doença apenas pela maneira como o seu corpo se parece, não é de todo um diagnóstico fiável. E mesmo na anorexia tem-se aquela ideia de que as pessoas com anorexia têm um baixo peso e estão muito subnutridas, também os mídias ajudam para isso. E não é verdade. Existem muitas pessoas com anorexia que não chegam a ter o baixo peso de acordo com o IMC. Porquê? Porque ainda nem chegaram a essa fase. Uma pessoa pode começar até com um peso mais alto e já ter anorexia, só que não é levada a sério e faz com que ainda continue a perder peso e pode chegar a ter baixo peso. O mesmo acontece com a bulimia. Ou a bulimia, por exemplo, tu falaste bem de ter vários episódios de ingestão alimentar, muito, mas não implica que a pessoa com bulimia seja gorda ou tenha um corpo maior, certo? Porque lá está, porque tem aquele comportamento compensatório. Portanto, este mito para mim... Sim, lá está. Podemos detectar uma perturbação do comportamento alimentar pelo peso, pela aparência, sim, mas não é apenas por aí, porque lá está, numa bulimia, nós podemos olhar para a pessoa que tem essa perturbação e da aparência física ela ser uma pessoa completamente normal, não é? É igual à maioria. E, no entanto, se formos a explorar um bocadinho ali as questões alimentares, sabemos que não é bem assim. Exatamente. São exclusivas do sexo feminino? É assim. É o que nós fomos acreditados a aprender, que foi que isto só acontece às raparigas adolescentes. E isso não é de todo verdade. Tudo bem que é onde está mais incidência com base nos diagnósticos e nas estatísticas, mas até que ponto haverá essa discrepância entre género ou sexo ou idade? Porque pode haver em outras idades, pode haver em outros, nos homens, existem cada vez mais, só que não são diagnosticados. Porque não procuram ajuda, porque acham que isso só acontece a raparigas, lá está, isto depois é um ciclo. Só pensam que acontece a raparigas adolescentes, então também acham que não há problema nenhum. Então... Eles próprios, como também consideram ser uma doença do público feminino, primeiro sentem-se no preconceito de eu tenho uma doença de mulher, isto não é uma doença porque eu não tenho este problema, porque isto só acontece às mulheres, isto lá está, sou eu que quero ser saudável, sou eu que quero ter um corpo mais magro, um corpo mais musculado, mas o que é facto é que é mais prevalente nas mulheres, sim, mas não quer dizer que seja exclusiva. Há muitos homens a sofrer com isto, a diferença é que acabam por sofrer
em silêncio, não pedem ajuda principalmente por esta questão da sociedade achar ou da sociedade ter imposto que era uma doença do sexo feminino, sim. São causados pela imprensa. Bem, eu não digo em termos de percentagens, não é? Não podemos atribuir uma percentagem a este fator, mas muito da cultura em que nós vivemos, sim, impacta, mas as perturbações alimentares são causadas por uma multitude de fatores que genética, muita gente pensa que isto não tem nada a ver com a genética, mas tem, hereditariedade, biologia, psicológicos, sociais e, claro, os ambientais. Aqui encaixa, sim, a imprensa e este culto do corpo da nossa sociedade e a valorização do corpo magro, sim. Mas não é tudo, porque lá está, todos nós, de uma maneira ou outra, somos afetados por esta imprensa e nem todos nós desenvolvemos perturbações alimentares. Exatamente. Se fosse só a imprensa, estávamos todos diagnosticados com uma perturbação do comportamento alimentar. Claro que causa muito impacto aqui a imprensa, porque é onde há a divulgação dos corpos magros, onde são promovidos os desfiles de modas, as modelos magrinhas e tudo, mas não é a única causa, há aqui muitos fatores envolvidos. São perturbações da classe social alta. Lá está. Não há nada a dizer. As perturbações alimentares não discriminam. Há muitas pessoas que discriminam, elas não. Porque pode acontecer em qualquer idade, qualquer sexo, qualquer classe social, qualquer nível de educação. Cultural, tudo. Exatamente. Sim. Lá está. Por acaso há uns dias li qualquer coisa que dizia o facto de haver mais estudos nos países mais desenvolvidos, também são detectados mais casos. Nos países não tão desenvolvidos, não são feitos tantos estudos, mas não quer dizer que não haja na mesma percentagem, simplesmente não há tantos estudos naqueles países. São perturbações raras e pouco comuns. Infelizmente, cada vez mais comuns. Apesar de dizer que uma perturbação alimentar é comum, não sei, não soa bem. Não devia ser, mas infelizmente é cada vez mais comum. Infelizmente, cada vez mais vemos. É assim, pode ainda não haver muitos diagnósticos de perturbações do comportamento alimentar, mas vemos cada vez mais muitas pessoas aqui com muitos problemas associados à alimentação, que se não forem tratados logo de início, acabam por poder terminar ou poder desencadear uma perturbação do comportamento alimentar. Sem dúvida. Só comer comida saudável não é um critério de uma perturbação. Só comer comida saudável. Não, isso há muitas pessoas que fazem, não é? Só isso não é. E mesmo, pronto, já disseram que eu tenho Ok. Vou começar outra vez. Que mesmo as pessoas com anorexia, quando comem, não comem só comida saudável. Por exemplo, se uma pessoa come, isto tem tudo a ver com as calorias que come. Se come comida saudável, isso pode ser saudável ou não, pode ter mais ou menos calorias, mas se uma pessoa com anorexia come só, por exemplo, um chocolate e é tudo o que come no resto do dia, claro que vai perder peso mesmo assim. Sim. E não há aqui a escolha só por alimentos saudáveis, porque mesmo na questão da compulsão alimentar, inicialmente a pessoa se calhar até pode começar a fazer um critério, mas quando é compulsão alimentar não há controle, não há escolha, não há exato, é quase como se houvesse quase uma perda do filtro, do controle, há ali um botão que desliga e que é qualquer coisa, sendo saudável ou não saudável. Exatamente. Não são doenças graves. São, infelizmente são. E podem levar à morte, sim. E prejudicam, e mesmo que não sejam assim tão graves para levar à morte. Aliás, qualquer perturbação alimentar é grave porque impacta a vida da pessoa em vários níveis. Sim. Impacta os estudos, impacta as amizades, impacta a família, etc.
E tem-se muito aquela concepção de que a anorexia é a única que é fatal, mas não é. Tanto a bulimia, o facto de se estar sempre a provocar o vómito, isso traz tantos problemas que uma pessoa pode ser fatal por causa dos problemas que causa ao nível digestivo. Sim, por acaso eu não referia no início, mas não sei se têm noção que a anorexia é a doença mental com maior taxa de mortalidade e ninguém fala disto. Pode muitas vezes, por exemplo, uma bulimia pode não levar a uma morte em termos de complicações clínicas, mas pode levar a uma morte em termos de suicídio, por causa do sofrimento que causa todas estas questões da alimentação e do que leva a este controle na alimentação. Sim, porque muitas vezes, aliás, as perturbações alimentares não estão sozinhas, elas trazem sempre amigos, ou seja, depressão, ansiedade e lá está, pensamentos suicidas também. Portanto, são graves. Sim, muito graves. As dietas ajudam a controlar as perturbações alimentares. As dietas podem ser... Pois, as dietas podem ser o fator precipitante que leva a desenvolver uma perturbação alimentar. Diz. Eu ia dizer que, é assim, eu tenho uma visão das dietas que... E eu acho que muita gente também passa por isso, não quer dizer que toda a gente que faça dietas e fique com o mindset que eu vou dizer que tenha uma perturbação alimentar. Mas as dietas fazem com que uma pessoa fique demasiado focada na comida. Obcecada. Exato, obcecada pela comida. E desenvolva aquela mentalidade de bom ou mau da comida. A chamada mentalidade de dieta, a categorização dos alimentos. Exatamente. Sim. Isso, sim, é um ponto de partida para uma perturbação alimentar, sim. Mas eu a controlar? Não. Não, de todo. Eu há uns dias ouvi que nem todas as dietas acabam em perturbação alimentar, mas toda a perturbação alimentar tem início numa dieta. Por isso, só por aqui já dá para ver que de todo não ajudam a controlar. Exato. Mais mitos que tu tenhas? Eu acho que não tenho mais. Ok. Não estou a conseguir. São pessoas vaidosas. São muito vaidosas, só se preocupam com a aparência física, elas só querem é perder peso e ser magrinhas para ser bonitas. Pode ser esse à partida Isto é o que as pessoas pensam, não é? Que elas só querem ser magrinhas para ser bonitas, para se encaixar e não é de todo. Muitas vezes a questão do peso é uma questão secundária. Muitas vezes é uma chamada, é um pedido de atenção, eu vou perder peso para que reparem em mim, ou por outro lado, eu vou perder peso para desaparecer, para que ninguém repare em mim, para conseguir passar despercebida. Eu vou ficar tão magrinha que ninguém me vai ver e aí é que eu vou ser feliz, porque vou conseguir passar ali pelos pingos da chuva. É mais o segundo caso. Mas isso, lá está. Quando uma pessoa quer emagrecer muito, até ao ponto de estar abaixo do peso, isso tem muito a ver a valorização do corpo magro pela sociedade. Ou seja, quando tu pensas, o corpo magro na sociedade em que nós vivemos é mais aceite, é mais atraente, é mais popular. Ou seja, tudo de bom vem com o corpo magro. Então, o que é que uma pessoa com perturbação alimentar pensa? Então, se eu tiver um corpo magro, então vou ser aceito. Todos os meus problemas. Eu posso ter problemas ao nível da família ou ao nível dos estudos, mas ser magro resolveria os meus problemas. É isto que é um bocado confuso a entender nos cérebros das perturbações alimentares, mas é assim, não é tanto o corpo magro em si, mas o significado que está associado a esse corpo magro. Sim. E esqueci-me o que ia dizer, isso acontece-me tantas vezes. Podes continuar, que eu entretanto lembro-me, desculpa. Okay. Mais. Por exemplo, as pessoas com anorexia odeiam comida. Não, de todo. Não é bem assim. Não de todo. Elas gostam de comida, gostam de comer e têm fome e querem comer, simplesmente não se permitem a fazê-lo, porque têm que perder peso. Exato. E não é não querer comer, é não conseguir comer. Sim, não se permitem comer.
Entretanto, lembrei-me do que eu dizia há bocado, a questão ainda dentro do peso, é que eu costumo dizer que a anorexia é um bocado mentirosa, porque ela diz-nos, anda, fica magrinha, quando fores magrinha vais ser feliz, quando chegares àquele nível de magreza tu vais ser feliz, e a pessoa chega lá, e onde é que está a felicidade? Não está. Nunca é E ela suficiente. continua sempre a querer perder peso, porque se calhar ainda não é aqui que eu vou ser feliz, se calhar ainda tenho que perder mais um bocadinho, e isto aqui ajuda a manter a crença de que eu tenho que perder mais peso, porque quando eu for mais magra vou ser feliz e vou ser aceita e as pessoas vão gostar mais de mim. Então há aqui o perpetuar da perda de peso. É tal e qual, parece que me caracterizaste, porque Mas sim, é muito comum este pensamento. É tal e qual. E parece que nunca é suficiente. Pode estar já no nível assim perigoso, mas não, só mais um bocadinho e vou ser feliz, vai ficar tudo bem, depois já posso voltar ao normal. Há sempre aquela sensação falsa, atenção, sensação falsa de controle de que quando atingir o corpo que eu quero, já fica tudo bem. Só que esse momento nunca chega. Nunca chega, porque o corpo, porque a pessoa quer o corpo perfeito, sim, só que nunca está perfeito, porque há sempre alguma coisa que pode ser melhorada, há sempre alguma coisa que está ali a mais, então que vamos continuar a batalhar até conseguir mudar aquilo, só que nunca se consegue. Exatamente. Complicado. Outra que também tenho é o facto das perturbações alimentares serem uma escolha. Há muito especialmente nas redes sociais, às vezes vejo assim coisas que é um estilo de vida. Não, ninguém escolhe. Eu acho que tenho a certeza que ninguém escolhe ter uma perturbação alimentar. Se soubesse, tipo, o impacto o sofrimento que aquilo causa. Exatamente. Não é só não é ter frescura. O corpo perfeitinho, exato, não é isso. Tipo, as perturbações alimentares não têm, lá está, foi como eu disse, não tem tanto a ver com o corpo em si, mas elas podem ser uma maneira, como tu explicaste há bocadinho, de se focar na comida, a comida ser consequência. É exatamente isso, porque uma pessoa foca-se na comida para não ter de se focar no resto. Exatamente. Pensa em, tipo, tudo à volta, cheio de fogo, e a pessoa foca-se ali no copinho d'água, e o copinho d'água é a perturbação alimentar, que ali é que está a sensação de conforto. Podemos ver muito isso agora nesta questão da pandemia, que é todo um mundo, e não é só na terra, não é só na cidade, não é só dentro da nossa casa, mas todo um mundo está a ser prejudicado com estas questões da pandemia. Nós não temos qualquer controle sobre a situação, nós não sabemos quando é que vai acabar, nós não sabemos se vamos ser afetados ainda mais ou não. Então, como eu não posso controlar nada do que está à volta, eu nem sequer sei se vou perder o meu trabalho, eu nem sequer sei se a minha família vai ser prejudicada, eu não consigo controlar o que está à volta, mas ao menos eu sei que a dieta eu consigo, porque é só cumprir aquilo, está sempre dentro do meu controle, é só aquilo, é aquela quantidade, é aquilo, são aqueles X números de refeições, só tenho que fazer aquilo, e eu sei que aquilo vai correr bem porque depende de mim, tudo o resto à volta, seja o que Deus quiser, mas ao menos aquilo eu consigo controlar. E eu acredito nisso porque eu já, através da minha página, eu já conheci raparigas que desenvolveram uma perturbação alimentar na altura agora do confinamento, não deste ano, mas já do ano passado, e é incrível como este confinamento e o facto desta pandemia toda afeta as pessoas a esse nível. Os pedidos de ajuda a nível do comportamento alimentar, fome emocional, todas essas coisas aumentaram tipo 1000%, muito mesmo desde o início da pandemia, ou seja, no último ano, aumentaram imenso por causa destas questões das pessoas não saberem lidar com a incerteza e o que é que vai acontecer, o medo, a angústia, o facto de estarem em casa sem nada para fazer. Isto aqui despoleta logo muita vontade de comer, de estar sempre a pensar em comida, de resolver a insatisfação com a comida, e que se não for logo tratado, se não tiver uma intervenção logo imediata, que pode muito bem acabar numa perturbação do comportamento alimentar. Exatamente. Pronto, só mais um mito, que é para também, já vão aqui muitos, já vão assim com uma lição de casa,
Mas há imensos, há imensos. Exato, há imensos. Que não são pessoas inteligentes. Por acaso esse nunca tinha ouvido. Não, a Não. sério. Eu já ouvi isto. O- Especialmente de pessoas que eu conheço. Porque, mas és tão inteligente, porque é que. Porquê é que Como é que deixaste chegaste levar a por este isso? ponto? Sim, Uhum. exato, é muito por aí. Mas não, isto não tem nada a ver com inteligência, lá está, porque não tem nada a ver com uma escolha, não Sim. tem nada a ver com o assunto. Numa perturbação alimentar, a lógica não existe. Nós, por um lado, sabemos que o facto de nós queremos ter um corpo extremamente magro, estou a falar na anorexia porque é a minha experiência, não é? O facto de nós termos queremos ter um corpo extremamente magro, não é lógico, mas nós queremos aquilo. É tipo ter o cérebro dividido em a lógica e depois é a doença. Uhum. E é complicado É conciliar as duas partes. o chamado o anjo e o demónio. Exatamente. Tá, o anjo a dizer, não, tu precisas de ter um peso saudável, tu precisas de comer, tu precisas de ganhar peso, e está o diabo, não, tu tens que ser magra para as pessoas gostarem de ti, tens de ser magra para chamar a atenção. E esta parte é que eu ainda não consegui perceber porque é que as pessoas dão sempre ouvidos ao diabo e não dão ao anjo, ou pelo menos na maior parte das vezes acabam sempre por ceder mais ao diabo e a fazer as restrições e tudo. Mas é nisso que nós trabalhamos, principalmente na parte, no acompanhamento psicológico, trabalhamos muito essa questão do começar a dar mais ouvidos ao anjo, começar a deixar o diabo um bocadinho mais de lado, e eu até digo sempre que encarar o diabo como uma pessoa externa, uma pessoa que está ali ao nosso lado, que está a dizer baboseiras, e tu podes simplesmente dizer, olha, ok, já tiveste o teu tempo de antena, vai à tua vida, não te quero ouvir mais, tá? Para de me chatear. Não, digo muitas vezes isto. Acho que já estão aqui muitos mitos. Sim. Ok. Ok, esta parte, não sei se querem Não deixar sei se isto para as começamos. perguntas ou passar para... Podemos Isto foi começar uma pergunta pelas. também que nos fizeram, portanto. Sim, Pois é isso, sim. se querem que deixe esta parte para as perguntas ou se passo, ou se falo já desta parte e depois é escusado responder nas perguntas, porque já acaba por ficar respondido. Pode ser já, cá então. Sim, É? sim. Sofia, força. Sim. Ok, então, como é que nós podemos ajudar alguém com uma perturbação do comportamento alimentar? Primeiro de tudo, o que eu digo sempre, que a parte mais importante, seja numa perturbação do comportamento alimentar, seja numa depressão, seja o que for, o mais importante é a pessoa mostrar-se disponível e mostrar-se presente para apoiar, para procurar ajuda, para passarem tempo juntos, para fazerem coisas diferentes, em que a pessoa se sinta apoiada, em que a pessoa tenha uma distração, que não seja só a comida, que não seja só o corpo, que não seja só a aparência. É muito importante também que quem está de fora saiba com o que é que está a lidar, por isso estudem o caso, informem-se, estejam atentos aos sinais, quais são os principais sintomas daquela perturbação, como é que podem, claro que vocês não vão fazer nenhum diagnóstico, mas se vocês tiverem um conhecimento mínimo de pequenos sinais, acabam por estar mais alerta. Podem pedir ajuda a um profissional do género, olha, eu tenho o meu familiar que ele, quando, imaginem, vou dar um exemplo, e no fim de todas as refeições ele sai da mesa e vai à casa de banho. Eu acho que ele vai vomitar ou vai fazer qualquer coisa, o que é que eu faço? Achas que é um sinal achas que devo pedir ajuda, achas que devo falar com ele? Não tenham problema em pedir conselhos, em pedir ajuda, se isso for para ajudar a outra pessoa, ok? Lá está, o estar presente, o não julgar, o não dizer frases como isso são coisas da tua cabeça, isso é a mania das dietas, isso, tu só tens que comer direito, ou só tens que parar de comer. Todos estes comentários de julgamento, de críticas, de culpar a pessoa, de isso, a culpa é tua, tu é que te meteste a fazer dietas, não tinhas nada que fazer isso. Isto tudo só ajuda a que a pessoa se sinta mais intimidada, com mais vergonha e que não confie em vocês para partilhar estes problemas. Numa próxima vez, se calhar quando ela sentir necessidade de conversar, já não vos vai pedir ajuda, ou das duas uma, ou não vai falar com ninguém, ou então vai escolher outra pessoa. E se vocês são amigos, se vocês querem estar presentes, se vocês querem ajudar,
não assumam esta postura de julgamento. A pessoa está em sofrimento, é uma doença, não é uma escolha de todo, não é a mania das dietas, não é para chamar a atenção, é um problema mental, e um problema mental não se escolhe ter simplesmente porque se quer. Tentar perceber como é que a pessoa se sente, como é que foi o dia, se tem algum problema a incomodá-la, se ela quer falar sobre aquilo, se não quer, se já está a ser acompanhada, como é que está a correr o acompanhamento, se não está a ser acompanhada, se precisa de ajuda para procurar alguém, não desvalorizar aquilo que a pessoa está a sentir, os medos, muitas vezes, principalmente na questão da anorexia, quando já há o tratamento em que a pessoa até tem que ir a uma consulta de nutrição e sabe que se vai pesar, o medo da balança, conseguir que a pessoa exponha estes medos e que exteriorize estes medos, porque quando nós exteriorizamos os nossos medos, eles perdem um bocadinho a dimensão, na nossa cabeça parecem monstros enormes e quando nós os deitamos cá para fora acabam por perder um bocadinho o tamanho. Relembrem todas as pessoas de todas as vezes que ultrapassaram uma dificuldade, das suas características, dos pontos fortes, das coisas em que é boa. Façam programas em que a pessoa se mantenha distraída, sempre sem focar as questões do corpo, da alimentação, tentar evitar programas que envolvam momentos de refeição, ou então perguntar à pessoa se se sente confortável para isso, se não sentir se quer levar a comida dela, deixá-la à vontade em todas estas questões, sem pressionar, sem julgar, sem criticar. Isso para mim é sempre o mais importante, é vocês mostrarem-se presentes. Lá está a questão de procurarem ajuda juntos. No caso da pessoa não querer ajuda ou achar que não tem um problema, tentem mostrar-lhe os comportamentos que vocês identificam como problemáticos e não com uma atitude, lá está, de crítica, mas uma atitude de ajuda e mostrar-lhe as vantagens e as desvantagens de manter esse tipo de comportamentos a nível de relacionamento familiar, no trabalho, se calhar a produtividade baixou, se calhar na escola as notas estão a baixar, se calhar na família tem havido mais discussões, com o namorado também mais discussões, todas estas vantagens e desvantagens que façam a pessoa perceber que realmente há ali qualquer coisa disfuncional e que realmente podem precisar de ajuda. E pronto, obrigada. Obrigada, Sofia. E obrigada, Margarida. Obrigada às duas pelo debate acerca dos mitos e também por esta parte final de estarmos atentos às pessoas que estão à nossa volta e de sermos empáticos, tentarmos colocar no lugar do outro, do que é que gostávamos de ouvir, o que é que não gostávamos de ouvir, é muito importante. E antes de passarmos então às questões, a Paula Ferreira agradeceu pela partilha e pela exposição acerca destas perturbações alimentares mais conhecidas e menos faladas também. E acrescentou parabéns à Mind the Mind pela excelente iniciativa, um tema importante e transversal e que importa conhecer cada vez mais. E que continuem cheios de força este bom trabalho e de grande utilidade para toda a sociedade. De facto, é muito importante abordarmos estes assuntos nas diversas vertentes da sociedade. E desse modo vou começar exatamente pelas escolas. Houve algumas questões acerca de como abordar estes conteúdos no meio escolar, sugestões para a abordagem do tema em sala de aula, visto que todos os anos há sempre alunos que estão a passar ou que já passaram por situações deste tipo, ou de perturbações alimentares e de diferenças no comportamento alimentar. Não sei se Sofia ou Margarida... É assim, no meu tempo, e eu não estou a dizer que eu sou velha, atenção, mas eu lembro que no meu tempo havia uma disciplina que era formação cívica ou qualquer coisa do género. Não Também sei sou desse tempo. Pronto. Também. Não sei se ainda há, se não há, mas essa pode ser uma boa disciplina para abordar estas questões, porque nenhum professor de português vai tirar horas de português para falar sobre comportamento alimentar. Não é que não mereça, mas há um programa para cumprir. Ou nenhum professor de educação física, nenhum professor de música, enquanto que ali na formação cívica, lá está, é um assunto mais geral da sociedade, civismo, todas estas questões. Acho que pode ser uma boa oportunidade para abordar esta questão das perturbações do comportamento alimentar
e passar muito por, primeiro, falar sobre o que é, como é que podemos estar atentos, porque muitas vezes os próprios colegas de turma podem ser eles a detectar os sinais, uma vez que hoje a maior parte do tempo é passado, agora não por causa da pandemia, mas em situações normais a maior parte do tempo é passado na escola, com os colegas de turma, com os professores, e se começarem desde cedo a ter este conhecimento, estas perturbações, não só vão estar mais atentos aos colegas, como se calhar para eles próprios começam a estar mais atentos de, olha, estou aqui a ter alguns sinais, eu estou-me a focar demasiado na minha alimentação, estou a deixar um bocadinho a minha vida social de parte, será que é uma chamada de atenção? Será que devia estar mais atento? Será que devia falar com alguém sobre isto? E lá está, os professores também manterem-se atentos aos comportamentos, se há mais isolamento, se não há, se há, porque é que há, se a criança ou se o adolescente se alimenta à frente dos outros alunos, há aqui muitos comportamentos que podemos estar atentos, mas sem dúvida falar sobre isto, desmistificar estes mitos como nós estivemos aqui a falar e que eles percebam que não é vergonha pedir ajuda, pelo contrário, é um sinal de coragem, é um sinal de força, porque nem toda a gente o consegue fazer, mas a melhor prevenção é a sensibilização e falar sobre isto. Sim, de facto no chat, tanto a Paula como o Carlos referiram que assim, a formação cívica foi substituída pela cidadania e desenvolvimento e que no ano é abordada esta temática. Ok, ótimo, É bom. muito bom. Por acaso não sabia de todo, mas é muito Eu bom. acho que, honestamente, esta temática devia ser abordada cada vez mais cedo. E eu não digo ir pôr os meninos do jardim de infância a ouvir sobre estes temas, mas infelizmente, cada vez mais cedo, as crianças, mesmo na primária, que eu já li estudos sobre isso, que mesmo na primária já há crianças a fazer dieta. Sim. Eu acho que isto é tão impactante, são criancinhas pequeninas e já pensam tipo no tamanho do seu corpo. Eu acho que é algo que devia já ser abordado mesmo no início. Claro que não é falar logo de perturbações alimentares, mas em algo mais positivo, como amar o seu corpo, como aceitar o corpo, a imagem corporal positiva. Eu acho que isso era ótimo. E aquilo, ter uma boa relação com a comida. Ou seja, não focar tanto pela doença em si, mas mais na prevenção. Exatamente. Sim. Muitas das vezes esse início das perturbações do comportamento alimentar na primária também se deve muito às questões do bullying, das crianças serem, olha, és gordo, és feio porque és mais redondo, és mais isto, és mais aquilo, e a própria criança, que até se calhar se sentia bem no seu corpo, começa a ter mais atenção a determinados aspectos. Então, como é que ela pode controlar o facto de ser mais gordinha, mais cheinha? É cortar na alimentação. E começa logo daí o problema. Sim, e estão aqui a perguntar se acham que os pais e professores estão devidamente capacitados para lidar com este problema. Não. Porque eu penso que esta formação cívica, ou seja, a cidadania e desenvolvimento é dada pelo professor, portanto, que provavelmente se calhar não tem algum tipo de competências para falar sobre este assunto, ou informações para falar sobre este assunto. Eu acho que mesmo ao nível dos pais, os pais não estão muito sensibilizados para estas questões, porque muitas vezes, por exemplo, o transtorno evitativo restritivo é mesmo uma falta de interesse no alimento, muitas vezes na cor, ou na textura, ou no sabor, e não é o facto de não gostar daquele alimento, e provoca sofrimento à criança estar perante aquele alimento, e muitas vezes os pais assumem aquilo como, olha, não quer comer, está a fazer birra, vamos obrigar. Os próprios pais também não têm esse conhecimento, e muitas vezes a questão das exigências ao nível da escola, de terem que ser os melhores alunos, de terem que tirar muito boas notas, de terem que ser sempre os melhores, também acaba por prejudicar aqui muito esta relação ou despoletar uma má relação com a alimentação, porque lá está, se eles não conseguem controlar o resto das coisas que estão a acontecer à volta, ou tirar boas notas, porque é normal que haja alunos a tirar melhores notas, então eles vão se focar nesta questão da alimentação. Mas acho que não há muita informação para os pais e para os professores.
Eu acho que é importante dizer que tanto os pais como os professores não são, por exemplo, se um filho tem uma perturbação alimentar, não é a família que é a causa, não é? Os pais não são os culpados. Os pais não são nenhuns super-heróis também para Sim. prevenirem que a criança tenha uma perturbação alimentar. Porque lá está, o desenvolvimento de uma perturbação alimentar tem vários fatores. Claro que a família pode contribuir com a maneira como aborda a comida em casa ou os comentários em relação ao corpo. Mesmo podem nem ser os comentários do corpo da criança, mas os próprios corpos dos Sim, pais. sim. Tipo, insultarem o próprio corpo. Eu acho que isso transmite para a criança uns certos valores errados. E, sejamos sinceros, todos nós, os pais também, vivem numa sociedade em que o magro é bonito, o magro é bom. Então eles também vão tentar incutir isso na criança, para ela também, de certa forma, ser feliz e não levar troça dos outros. Lá está a parte do bullying. Querem prevenir isso, então vão fazer com que a criança seja magra. Mas lá está, a criança, quando é criança, ela pode muito, ainda não tem esta ideia enraizada de que eu só vou ser feliz se for magra, ou eu tenho que ser magra para ser aceite. Muitas vezes a criança até é mais cheinha e está tudo bem com isso. Não, o foco dela não é o corpo, não é a forma física, não é a aparência, porque ela sente-se bem, e vemos muitas vezes, eu uma vez ouvi esta frase de uma psicóloga brasileira, que é: beleza é uma atitude. E nós muitas vezes vemos pessoas mais gordinhas e super de boa com isso, vestem roupas se calhar mais justas que uma pessoa mais magra não veste, e está tudo bem com isso. Porquê? Exatamente. Porque o valor delas, elas têm consciência que o valor delas não está na forma física. Independentemente de elas serem mais cheinhas, elas sentem-se bem naquele corpo, porque por dentro a autoestima está bem trabalhada e elas sabem que o valor delas não está dependente daquele número que vestem, ou do número da balança, ou da medida, ou o que quer que seja. Exatamente. A Rita Windler disse a ortorexia também pode ser mental. E foi uma questão também nos foi colocada através dos formulários, que a ortorexia deve ser considerada uma perturbação do comportamento alimentar. Sim, sim. O que é que acontece? Não é uma perturbação um tipo de perturbação, mas pode ser considerado um subtipo do transtorno restritivo e evitativo. Lá está, porque na ortorexia o foco é por uma alimentação saudável, por alimentos puros. Tudo o que seja... Sim, tudo o que seja tóxico, tudo o que seja proibido, tudo o que sejam maus alimentos é excluído. Então há aqui a restrição, a evitação daqueles alimentos processados, cozinhados, tóxicos, que possam de alguma forma prejudicar a saúde. A pessoa acaba por limitar esse consumo e focar só numa alimentação saudável, de alimentos limpos, alimentos puros. E acaba por prejudicar o comportamento alimentar, claro, que haver ali uma disfunção. Exato. Ok, outra pergunta que nos foi colocada foi: as perturbações alimentares têm cura ou é algo em que a pessoa terá de trabalhar mentalmente para toda a vida? Esta eu deixo para ti, Sofia, porque eu ainda estou à espera. Eu ia te dizer o mesmo. E eu ia te perguntar, o que é que tu achas? Uma vez que falas disso na primeira pessoa, o que é que tu achas? É assim, eu, por pessoas que eu sigo e com quem falo, eles dizem mesmo que estão recuperadas, que estão livres de pensamentos tóxicos, e eu acho isso, uau, quem me dera, tipo, e não Queres chegar lá? Eu nem imagino isso acontecer, porque desde que eu me lembro, eu tenho esta relação assim má comigo mesma e com o corpo e com a alimentação. Então, ao ponto de não ter esses pensamentos em mim, tipo, o que é que eu faço com o meu dia? É muito nesse sentido, porque quer queira, quer não, nas perturbações alimentares, estes pensamentos que uma pessoa tem do corpo e da alimentação ocupam a maior parte do dia. Então é uma questão que a mim me assusta um bocado, de certa maneira, não ter esses pensamentos, mas ao mesmo tempo não os querer ter, é confuso. Sim. Portanto, ainda estou à espera daquele momento que eu diga: uau, sei o caminho exato à recuperação. Isso também é muito importante. Não há um caminho certo que a pessoa deve seguir. Cada um tem a sua jornada, cada um tem as suas lutas e obstáculos com que tem que lidar.
Mas ao ponto de se dizer, estou recuperada? É assim, a minha opinião, e tendo em conta a abordagem com que eu trabalho, eu não sei, não quero ser injusta ao ponto de dizer que a pessoa nunca vai estar curada, mas a verdade é que isto são pensamentos que nos vêm, não é? E nós não conseguimos controlar os pensamentos que nós temos, nós simplesmente não temos um botão que dizemos assim, olha, eu agora não quero ter mais pensamentos maus sobre a comida, e desligas aquele botão e está tudo bem. Nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, mas conseguimos lidar com eles de forma diferente. E eu acredito que provavelmente uma pessoa até pode estar anos sem ter aqui um pensamento sobre a comida, mas não garanto que numa fase da vida não volta aquele pensamento. O que é que acontece? A pessoa tendo tratada ou tendo tido a alta do processo, se o processo foi bem feito, ela tem estratégias, tem técnicas para saber lidar com esse pensamento disfuncional. Lá está, mandar o diabo dar uma volta e consegue lidar com isso. Enquanto que uma pessoa ainda em recuperação, se calhar é mais difícil. Para mim é essa parte da cura, é a pessoa saber lidar de forma lógica e racional com aquele pensamento. Eu acho que é importante dizer que é muito fácil, mesmo para nenhuma pessoa que tenha uma perturbação alimentar, é muito fácil ter este tipo de pensamentos graças ao que vemos na televisão, nas revistas, nas redes sociais. É muito fácil uma pessoa olhar e vir, uau, eu preciso fazer dieta, eu preciso de emagrecer, preciso ter este corpo. É muito fácil ter esses pensamentos tóxicos. Portanto, eu acredito que é uma coisa que uma pessoa tem que lidar para a vida, mas lá está, é ter essas estratégias para saber, eu tenho estes pensamentos, mas eu decido o que faço com estes pensamentos, a maneira como respondo a eles. Sim, e lá está, enquanto que uma pessoa que não dá a mínima importância à alimentação ou à comida, aquele pensamento vai bem e não causa nenhum impacto e entra um pensamento a dizer, olha, não podes comer porque vais engordar, a pessoa nem dá importância e ele vai-se embora. Numa pessoa com uma perturbação, ou que já teve uma perturbação alimentar, aquilo entra e mexe ali um bocadinho, mas a pessoa é capaz de, ok, não, isto não é verdade, não quer dizer que por eu comer isto não vou ganhar já aqui 2 ou 3 quilos, não é verdade, por isso eu vou-me permitir comer, e depois claro que o pensamento até pode ficar ali a remoer um bocadinho, mas não tem o impacto que teria numa altura ainda de doença mais ativa, digamos assim. Sim, neste seguimento temos uma pergunta em relação às redes sociais e aos mídia. De que forma é que podem potenciar, portanto, aquela ideia de magreza, ou para os homens aquela ideia que têm que ser musculados e que têm que ter um corpo daquela forma. Como é que isto pode impactar no desenvolvimento de perturbações alimentares? Pode impactar muito, no sentido em que hoje em dia toda a gente partilha fotos de comida, fotos de corpos, fotos no ginásio, fotos de biquíni. Não estou a dizer que isso tem algum problema, eu estou a dizer é a forma como nós encaramos aquilo, porque muitas vezes nós vemos o corpo da menina do Instagram e queremos ser como ela, e nós não sabemos o que é que aquela pessoa faz para ser assim, não sabemos se ela passa fome, não sabemos quantos treinos faz por semana, não sabemos sequer se aquela foto é real e se não teve ali algum tratamento. Portanto, é preciso ter muita atenção, não há problema nenhum em nós seguirmos termos uma inspiração e vermos aquela menina como uau, ela tem um corpo incrível, mas se calhar também faz por isso, e eu estou disposta a fazer o que ela faz para ter aquele corpo, eu estou disposta a treinar todos os dias, se calhar 2 vezes por dia, a não comer as coisas que eu gosto para ter aquele corpo, e se calhar nunca o vou ter, se calhar não, eu nunca o vou ter, porque aquele corpo é o dela, não é o meu, por muito que eu faça igual a ela, eu nunca o vou ter. Mas termos consciência de que aquele corpo é o corpo dela e eu tenho o meu corpo, se eu quero trabalhar o meu corpo, vou fazer por isso, dentro daquilo que eu posso controlar, sem obsessões, sem extremismos, sem ter que passar fome, sem ter que passar horas infinitas no ginásio, e é isto um bocadinho que as redes sociais hoje em dia promovem, é o ter que passar fome, ter que sofrer para conseguir atingir os objetivos. Eu acho que a resposta impossível a isso era mudar o mundo, ou seja, mudar a maneira como a nossa cultura valoriza a aparência. Isso faz, claro, que isso impacta
imenso, imenso a maneira como as pessoas se veem ao espelho, como as pessoas abordam o seu corpo, como se tratam a si próprias. E claro, mas lá está, para mudar a maneira como uma cultura valoriza uma imagem. Não dá, tem que ser a própria pessoa a fazer a sua prevenção. Exatamente. Olhar e dizer, ok, ela tem um corpo bonito e eu se calhar até gostava de ter um igual, mas não estou disposta a passar pelo que ela passa. Então E vou todos os fazer o que corpos são está. bonitos. Sim, e vou fazer o que está ao meu alcance e vou me focar no meu corpo. Se eu tenho coisas que quero melhorar e posso melhorar, ok, vou fazer por isso sem extremismos. Agora, se a minha anca é mais larga, se eu meço por exemplo, eu meço 1,5 m, se eu gosto, não gosto muito, não é? Mas vou fazer o quê? Tenho que aceitar. Não posso pôr aqui a fazer operações para aumentar o tamanho dos ossos, não é? Tenho que aceitar. Qualquer dia até isso inventa. Já deve haver. Acredito. E uma das questões que foi feita é exatamente na forma, se existem formas para prevenir as perturbações alimentares. E tal como a Sofia disse, a prevenção se calhar vem de cada um de nós. E também relacionado com as escolas que falámos há pouco. Portanto, quanto mais cedo se abordar estas questões, quanto mais cedo se falar sobre o comportamento alimentar, mais facilmente então cada pessoa terá as suas informações para saber lidar com as questões de maneira diferente. Sim. Penso que seja neste sentido. Sim, a sensibilização é o primeiro passo. Sim, e eu acho que a sociedade tem um papel muito importante, não depende só de nós, depende também da sociedade no geral, ou seja, depende dos pais, depende dos professores, depende das escolas, tudo bem, mas também, por exemplo, depende do marketing, da publicidade, da maneira como a comida é publicitada, da maneira como, por exemplo, nas séries e nos filmes, quantas personagens em corpos maiores há? Poucas. E quando há, são alvo de troça ou são para fazer piadas. Não, essa maneira como nós caracterizamos as pessoas nas redes sociais e nos mídias e nos filmes, etc., isso também impacta as pessoas. E o facto de haver tantos corpos magros valorizados nas revistas, nos filmes de moda, isso também impacta a maneira. Se é o que uma pessoa mais vê, se os corpos magros é o que é mais retratado na publicidade e assim, então é isso que uma pessoa vai achar que é normal. E nós bem sabemos que isso não é o normal, que isso representa apenas uma porcentagem da população. Mas depois também sabemos que a nível do marketing, como estavas a falar, nós sabemos que sabemos o que é que vende, não é? A questão das dietas. Perca 10 quilos numa semana, toda a gente vai querer aquilo, porque é lucro. Toda a gente procura primeiro o milagre, a solução milagrosa, o mais rápido, até porque está aí a chegar o verão, então eu tenho que perder aqui estes quilinhos. E se calhar, primeiro, se calhar a pessoa até se sente bem naquele corpo, mas só o facto de ver a publicidade que tem que perder 10 quilos, por exemplo, e depois até aparece aqueles antes e depois, e eu quero ficar assim. Sim. E eu até não sinto que esteja mal, mas eu quero ficar assim. Então, aderem às dietas e entra aqui o ciclo da dieta, da restrição, da compulsão, da insatisfação, tudo isso que está associado. E agora, como é que, ou seja, quem sofre de perturbações alimentares vê uma imagem distorcida do seu corpo ao espelho, como é que isto acontece? Margarida, boa pergunta. Queres falar sobre isto? Boa pergunta. Lá está. Eu não sei, isto é um bocado estranho, mas às vezes eu questiono como é que é o meu corpo mesmo, se o que eu estou a ver é verdade ou não. E é difícil entender quando as pessoas me dizem, mas tu não estás gorda. E eu, tipo, não tenho olhos na cara. É muito por aí. E eu sempre mesmo, quando estava no desenvolvimento da anorexia, quando estava na minha pior fase, não é que eu me visse gorda em si, mas há sempre aquela zona que se quer melhorar, que se quer ainda mais magra. E é muito por aí. E às vezes, eu acho que toda a gente não digo, mas muita gente sofre de distorção de imagem corporal, porque tem aquela imagem ao espelho em que se olham uns minutos e está tudo bem, mas passado umas horas fazem alguma coisa ou comem demasiado e ao espelho já se vêem, meu Deus, não é? Sim. Claro que não é tão grave como nas perturbações alimentares,
mas é uma coisa que por acaso a mim me confunde bastante, é esta ideia de distorção da imagem corporal. Como é que o que eu vejo não é real, ou não é real, é confuso. Sim, mas isso é mesmo, é uma questão cerebral, é uma questão mesmo da pessoa não se reconhecer na verdadeira forma, não é a pessoa ver mal, não é a pessoa querer ser de uma forma que não é mesmo uma falha na comunicação quase corpo-mente. Só para terem uma ideia, não sei se sabiam isto, há pessoas que têm distorção da imagem corporal, que elas batem contra as coisas, porque elas não têm percepção do corpo, então, por exemplo, como acham que são maiores, ao passar numa porta, batem na porta ou na beira da porta, não estou a lembrar agora o nome, mas por terem a percepção que o corpo é maior do que aquilo que realmente é. Portanto, isto é mesmo uma distorção cerebral, isto é uma questão mental, não é só porque a pessoa diz que está gorda porque acha que está gorda, não, ela vê-se mesmo gorda. Há mesmo essa distorção, uma coisa real. No cérebro por isso. Sim, sim. E eu acho que é importante dizer isto, porque se fores pesquisar na internet, há sempre aquela imagem de uma pessoa anorética em frente ao espelho, em que é super magrinha e depois no espelho está super gorda. É isso que acontece. Não tanto. Eu acho que essa imagem exagera um bocado. Sim, é muito exagerado no tamanho. Sim, exato, mas é isso que acontece, a pessoa estar magra e ver-se maior do que aquilo que realmente é. Exato. Mas não é ao ponto de se ver obesa. Pelo menos é isto que eu também consigo perceber pelas pessoas com que eu falo. Muitas delas até se podem ver magras, mas acham que há sempre alguma coisa. Podiam ser ainda mais magras. Podia ser ou o braço que ainda está mais gordo, ou a barriga que está mais gorda. É muito por aí. Podem-se focar apenas numa pequenina falha e pronto. Isso já entra aí muitas questões do perfeccionismo, do nunca está perfeito. Também é uma característica comum. Sim, muito. O perfeccionismo, o controlo, a autocrítica, todas estas coisas estão aqui muito associadas. O perfeccionismo, do olhaste ao espelho e não estás perfeita. Queres melhorar sempre alguma parte do corpo, só que não. Por isso é que há sempre a frustração, porque tu não consegues atingir aquela perfeição. Aquela perfeição que tu queres não existe. Só que a anorexia diz que existe e que se continuas ali, só tens que passar mais um bocadinho de fome e tu vais lá chegar. Mas nunca é suficiente. Exatamente. Outra questão está relacionada com a bulimia. Até que ponto é que a recuperação de perturbações como a bulimia passa numa primeira fase pela alimentação intuitiva? É assim, aqui a alimentação intuitiva vai depender muito da gravidade ou do ponto de gravidade da perturbação. Se a pessoa não consegue simplesmente não seguir uma dieta, não faz de todo sentido começar o tratamento por tirar a dieta à pessoa, tirar a única coisa que ela consegue controlar. Por outro lado, se a pessoa se sente confortável para tentar uma alimentação mais intuitiva, se não é uma perturbação que está ainda em fase de desenvolvimento, que não está numa fase muito avançada, se a pessoa estiver disposta a investir nisso, a tentar, estamos também a dar autonomia à pessoa, aqui a aumentar também o seu senso de autoeficácia, a sua capacidade de conseguir fazer melhores escolhas, de conseguir ser ela também a controlar a sua alimentação. Mas claro que isto vai sempre sendo avaliado. Se optarmos por uma alimentação intuitiva ao fim de 1, 2, 3 sessões, e eu digo 3, mas já é num limite, se não tiver a resultar, não tenho problema nenhum em voltar atrás e haver a prescrição de dieta. Claro que não por mim, por um nutricionista, mas temos que ir sempre de acordo com o ritmo da pessoa, com o estado também de evolução da perturbação e da forma como ela está a evoluir. E se ela se sente confortável com isso ou não. Eu não lhe vou impingir uma alimentação intuitiva se ela simplesmente não se sente à vontade para fazer ela as próprias escolhas. Margarida, queres comentar? Isso da alimentação intuitiva é algo que todo o conceito me fascina e eu acho que todas as pessoas deviam seguir uma alimentação intuitiva, que basicamente é sintonizar-se com o que o corpo quer, o que o corpo precisa, ou seja, identificar os sinais de fome, identificar quando está cheio. Só que isso
por exemplo, nos casos da anorexia, essas pistas de fome e de saciedade são algo que desaparece. E é muito difícil uma pessoa perceber quando é que está com fome, quando é que está cheia, e é algo que se vai tentando recuperar ao longo da recuperação. Portanto, também pôr uma pessoa com anorexia com um tratamento de alimentação intuitiva também não vai lá. Não, assim, na minha opinião, a anorexia não passa, pelo menos numa fase inicial e média, se calhar mais para o fim, ok, mas numa fase inicial tem que haver prescrição de dieta, porque o objetivo primeiro é recuperar o peso, e com uma alimentação intuitiva isso pode ou não acontecer, e ainda por cima, se o objetivo da pessoa com anorexia é perder peso, ela vai dar sempre a desculpa de ai, não tenho fome, estou a ouvir o meu corpo e não tenho fome, não é? A intuição. Exatamente. E depois a questão do controlo. Se a única coisa que a pessoa controla é a dieta, tu vais tirar isso, a probabilidade daquilo correr mal é muito grande. Então vamos dar a dieta à pessoa, nós controlamos a dieta, ela controla o plano alimentar, as refeições, a preparação e tudo, mas tem que haver aqui regras, não pode ser simplesmente, olha, agora come só aquilo que o teu corpo te pede, então o corpo não vai pedir nada. Outra questão, quem passou por perturbações alimentares e consiga recuperar terá consequências emocionais futuras? Eu acho que esta questão vai um bocadinho de encontro à questão da cura. Fica sempre ali uma moça, como costumamos dizer, não é? Ao mínimo sinal, claro que a pessoa primeiro vai estar mais alerta, e ao mínimo sinal vai haver sempre o receio de que tudo volte. Por muito curada que a pessoa se sinta, vai haver sempre algum impacto, sim. E eu acho que isso também, o impacto emocional também pode ser porque as perturbações alimentares muitas vezes têm consequências físicas. Ou seja, mesmo quando a pessoa está recuperada, ela pode ficar com mazelas físicas. E então eu acho que isso também, por exemplo, na anorexia há muito problema ao nível dos ossos e ao nível do intestino e do estômago. Isso são mazelas que ficam, que permanecem e que também afetam a pessoa. Parece que está ali um lembrete de que andou a fazer asneira, não é? Sim, e eu acho que isso também impacta muito. Sim. Sim. E agora, o que dizer ou o que não dizer a alguém com perturbação alimentar? Eu acho que já abordei um bocadinho essa parte ali na questão do como ajudar, mas Margarida, o não dizer é fabuloso. Eu tenho, porque isto já vem de experiência, claro, de coisas que tu melhor pessoa... que ninguém sabes o que é que gostaste de ouvir e o que é que não gostaste de ouvir. Claro que nem todas as pessoas com a mesma doença são iguais, nem reagem à mesma coisa da mesma maneira, mas são coisas que são gerais muito nestas doenças, em que, por exemplo, as pessoas de fora pensam que estão a elogiar a pessoa, mas de certa maneira não estão. Por exemplo, quando uma pessoa com anorexia ganha peso e depois vai um membro da família e diz: estás muito melhor, estás mais saudável. Não, porque na nossa cabeça, é para perceberem a toxicidade destes pensamentos, na nossa cabeça o ser saudável é sinónimo a ser gordo. Ou seja, sou saudável, estou gorda, preciso emagrecer. E eu acho que é importante referir isto porque as pessoas pensam que estão a dar um elogio, mas na verdade não estão. Não estão, pronto, deviam estar a dar, mas não estão. Esse é o importante. Sim, agora... mas eu acredito que muitas vezes os familiares dizem isto sem nenhuma intenção, é claro, quase automático, claro. É quase automático do, olha, estás mais cheinha, que bem que ficas assim. E tu ficas logo, não quero estar assim, não quero ficar bem assim, não quero... E a pessoa diz aquilo com a maior das naturalidades, não é de todo para ofender, mas às vezes precisamos estar daqui um bocadinho atentos ao que dizemos. Exatamente. Outra. Se, por exemplo, já me disseram, então, se tu achas que estás gorda, então deves achar que eu estou obesa. Não é bem assim. A maioria de nós, isto vai parecer um bocadinho, não é egocêntrico, mas é a maneira como nós encaramos as coisas, que as pessoas com perturbações alimentares estão demasiado focadas no seu corpo para
julgar os dos outros. E nós facilmente conseguimos achar o corpo dos outros bonitos, ou seja, todos os corpos são bonitos, menos os nossos. É assim, esta lógica distorcida. E nunca te aconteceu, por exemplo, tu olhares para alguém também muito magrinho, com anorexia, e tu dizes assim, meu Deus, olha para ti, ou pensares do género, ai, está tão magrinha, do género, precisa mesmo de ajuda, precisa de tratamento, e tu estás no mesmo estado visual e não te identificares? Nunca te aconteceu? Sem dúvida, sim, sem dúvida. E depois também há aquele de, eu posso ver a pessoa magra, isso acontecia muito quando pronto, agora com o confinamento e o Covid não dá, mas quando estava nas consultas no hospital à espera, em que eu via lá raparigas também à espera das consultas, e eu olhava para elas e eu ficava, mas eu não estou assim, como é que tipo, eu estou aqui, eu não estou igual a elas, e eu, uau, quem me dera estar igual a elas, percebam, nós, na nossa cabeça, o corpo demasiado magro é o que nós queremos, e nós sabemos que isto é estúpido e não é de todo saudável, mas a nossa cabeça parece que grita para que nós tenhamos aquele corpo. É aquele Mas não, nós objetivo. não estamos assim. Enfim. Outra coisa. Quando, por exemplo, a mim já me perguntaram, então, se tens anorexia, podes-me dar algumas dicas para perder peso? É assim, pediram a uma pessoa com anorexia conselhos de dieta, tipo, o peso que nós perdemos não foi perdido da melhor maneira. Não foi de uma forma correta ou saudável, não é? Exato, e nós nem o perdemos assim porque, pronto, de livre vontade, não é? Pode começar de livre vontade, mas no final, quando o caso já está muito avançado, isto já não é de livre vontade, parece que é o que a nossa cabeça nos obriga a fazer, ou seja, eu não escolho estar a fazer dieta, eu não escolho idolizar aquele corpo, mas é o que eu sinto que devo fazer. É muito nessa perspectiva. E que coisas é que gostarias de ter ouvido mais? Isso é muito importante também, porque as pessoas à nossa volta, eles não percebem, lá está, eles não percebem o que é viver na nossa cabeça e às vezes podem tentar racionalizar o que nós pensamos ou subvalorizar ou dizer, mas estás parvo, isso não tem lógica nenhuma. E lá está, foi o que eu disse há bocadinho, isto não tem nada a ver com lógica. Mas o facto das pessoas tentarem racionalizar o que nós pensamos ou o que nós falamos faz com que nós nos fechemos ainda mais, porque lá está, estas doenças faz com que nos fechemos em nós próprios, que não partilhemos as coisas ou o que nós sentimos. E o facto de nos dizerem isso ainda faz com que nós ainda nos fechemos mais e não partilhemos nada. Tentámos, correu mal, vamos. Não te sentes compreendida, então já nem tentas da próxima Exato. vez. Portanto, é importante saber ouvir as pessoas. Por exemplo, podes dizer à pessoa, eu posso não entender o que estás a sentir, eu posso não entender o que estás a passar, mas eu acredito que pode ser difícil, mas eu estou aqui para ti e o que queres que eu faça para te ajudar? Como é que eu te posso ajudar? Eu acho que isso é muito importante, perguntar à pessoa o que é que pode fazer, o que é que a pessoa pode fazer para ajudar, porque é algo concreto. E lá está, isto depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho dificuldade em falar de sentimentos, eu não vou pedir à pessoa para nos sentarmos para falar de sentimentos, não é? Eu prefiro fazer atividades juntos, ou seja, coisas mais palpáveis, por exemplo. Mostrar-te presente, mas da forma que tu te sentes confortável. Exatamente, exato. Sim, e não ser aquele polícia de estar a controlar as refeições todas. Mas também, outra coisa importante é valorizar que nós não estamos a passar por isto porque queremos e isto é uma luta difícil, então é muito importante dizer à pessoa, uau, tu és corajosa, tu continuas aqui, tu estás a fazer o que podes, eu sei que consegues. Isso é muito bom. Pode parecer assim uma coisa sem nada, clichê, mas para nós vale muito. Sim. Sim. Lá está, o mostrar que está presente, ou precisas de alguma coisa, queres conversar, ou se não te apetecer falar, ok, hoje não falas, mas se quiseres amanhã eu continuo aqui.
este tipo de frases que podem parecer insignificantes, para a pessoa tem muito impacto, porque não é normal haver esta ajuda, esta presença, ou mostrar-se disponível. E como não há compreensão, a pessoa nem sequer procura alguém com quem possa falar. Sim, é no fundo estarmos dispostos a ouvir o outro, a estar lá com o outro quando é necessário e quando precisa de nós também. Parece básico, não é? Parece básico, mas às vezes só o dizer faz diferença e a outra pessoa ouvir. Há uma pergunta da Eliana. A pessoa segue a dieta sabendo que vai ganhar peso, como trabalhar essa aderência? Sim, sempre. Transparência, sempre. Primeiro, a pessoa tem que estar mentalizada de que aquele peso não é saudável e que o corpo, para funcionar corretamente, o corpo tem que ter peso. E sim, a pessoa sabe que vai comer para ganhar peso, só que também não é começar hoje e daqui a um mês tem mais 10 quilos. É uma questão muito gradual, e quando digo gradual, é tipo 100 gramas por mês, 200 gramas por mês, dependendo da gravidade da situação, pode ser mais ou menos, mas é uma coisa mesmo muito gradual, precisamente para a pessoa ter tempo de se ir habituando a essas mudanças e de perceber as alterações do corpo. Ou por outro lado, essas alterações serem tão pequeninas que ela nem se vai apercebendo. Se calhar quando se apercebe, ok, já houve ali uma grande diferença, mas sente-se bem no corpo, porque o peso está a aumentar muito gradualmente e ela tem tempo de se adaptar àquele novo corpo, àquele novo peso, àquela nova aparência ao espelho. Isso para mim é o mais importante, é transparência e que seja uma coisa muito lenta, muito gradual. Sim, e há pessoas que respondem melhor a esse ganho de peso que outras, portanto, há umas que têm mais dificuldade, porque o corpo está tão desnutrido que ele até nem consegue agarrar só à pequenina comida que tem, nem consegue aumentar de peso porque está tão desnutrido que parece que suga tudo o que lhe dão. E há outras pessoas que conseguem aumentar de peso facilmente. Lá está, isto tem muito a ver com a genética também. Sim. Portanto, isso é bastante importante. Agora, em relação ao ganho de peso, isso é das coisas mais difíceis que se tem que lidar numa recuperação. E lá está, uma pessoa não precisa de estar com um baixo peso para ter de ganhar peso. Isso é uma coisa que eu acho que é importante realçar, porque, sobretudo na anorexia, uma pessoa pode não chegar a ter baixo peso, mas graças à restrição o seu corpo está desnutrido e precisa de mais alimentos do que a pessoa acharia o normal. E cada um de nós tem um peso ideal, ou seja, um corpo pode funcionar bem com 50 quilos, outro pode funcionar melhor quando tiver uns 60 ou 70 quilos. Lá está, isto também depende muito da genética e cada corpo sabe qual é o peso em que funciona melhor. Sim, tu estás a dizer o peso ideal, mas para que se perceba o peso ideal do corpo, não é o que a pessoa acha ser o peso ideal, porque muitas vezes então, é completamente diferente um do outro. Por exemplo, com uma alimentação intuitiva, ao longo do tempo, o corpo estabiliza no peso ideal, porque está a receber os nutrientes necessários, não perde peso, não ganha peso, então estabiliza no peso ideal. O que é que pode acontecer? Para a pessoa esse não ser o peso ideal, lá está, por causa da exigência da sociedade. É isso, a sociedade diz que para aquela pessoa tem que ter 50 quilos e se ela tem 55 já não é bom, tem que ter os 50, não pode ser. Exato. Sim, a Viviane tem uma questão que talvez seja mais para a Margarida, mas como é ver uma foto ao lado de alguém que em pessoa acharias ser normal, menos magro que o vosso, e achas esse corpo bonito? Ou seja, e essa distorção do corpo é só ao espelho ou é em fotos, até com outras pessoas como referência? Acho que aqui tem a ver com a diferença entre ser em pessoa ou ser em foto. Como é que é esta questão? Eu, pelo menos na minha experiência, sempre ao espelho ou, por exemplo, na reflexão num vidro ou pronto, uma janela, é sempre pior observar-me ao espelho. Nas fotos, nem tanto, mas também é porque eu apago aquelas fotos que... Pronto, toda a gente faz isso, não é? Apagar aquelas fotos que acha que não está bem. Mas sim, é sempre pior, tipo, quando a imagem é mais real, ou seja, num espelho do que numa foto, a imagem mexe-se.
e dá para ver tipo os defeitos todos, não é? Acho que é muito por aí, mas sim, mesmo nas fotos eu tenho aquela noção de que acho que sou mais gorda do que penso, do que sou, pronto, sim, é isso. Eu acho que isso acontece com toda a gente. Pois. Acho que sim, eu acho que, porque assim, nós estamos habituados a ver-nos de um ângulo dos nossos olhos, e quando nós vemos uma fotografia nossa do corpo todo, por exemplo, nós estamos a ver de outro ângulo, nós estamos a ver de fora, e por muito que nós nos vejamos ao espelho ou tudo, nós estamos a ver de dentro, e então quando nós nos vemos de fora, por exemplo, comigo acontece muito, quando eu vejo uma foto minha de perfil, eu penso assim, meu Deus, as pessoas veem-me desta forma, Tal e qual. eu sou assim, meu Deus, que mal. E tipo, as pessoas veem-nos assim e é perfeitamente normal para elas, porque elas estão habituadas àquilo, só que nós, como não temos essa percepção muito frequentemente, quando nos vemos de outro ângulo, achamos sempre que somos pior do que aquilo que nós nos vemos. Ok, a Bruna questiona como podemos aprender a lidar com e a informar sobre perturbações alimentares, pessoas que comentam constantemente de forma crítica os corpos das pessoas que as rodeiam. É assim, críticas, comentários dos outros, opiniões dos outros, nós não podemos controlar isso, simplesmente nós nos chegamos à cabeça da pessoa e manipulamos o que ela pensa, o que ela diz, qualquer coisa. Mas é saber também pôr um bocado de filtro, porque muitas vezes os comentários que as outras pessoas fazem é quase a expor ou a passar para nós aquilo que elas sentem. A insatisfação dos outros. Então, uma forma de se defenderem da sua insatisfação, atacam os outros para não serem atacados. E muitas vezes a pessoa que critica e que comenta e tudo é a pessoa que também precisa de ajuda. E como lidar com isso? É aceitar que nós não conseguimos controlar o que as outras pessoas pensam, por muito agradáveis que nós sejamos, por muito bem que nós façamos para os outros, as pessoas vão sempre comentar e pensar e opinar, e nem sempre vai ser de acordo com aquilo que nós queremos. Exatamente. E eu acho que isso das pessoas comentarem, eu acho que se tornou algo tão banalizado que as pessoas já fazem aquilo tipo, naturalmente, como se estivessem a comentar, sei lá, alguma série, alguma O estado do tempo. coisa. Exato, como estivessem a falar do tempo. E não sabem o impacto que isso faz nas pessoas. Mesmo que as pessoas que estão a falar nos comentários não as ouçam, as pessoas estão lá, estão a ouvir isso e estão a interiorizar. Uau, se ele comenta aquela, o que me faz a ter a certeza que ele não comenta sobre o meu corpo. Porque o meu corpo, se calhar, é igual ao dela. Ou se calhar é pior. Pior, pronto. Maior. E eu acho que isso é importante, porque uma coisa é aprender a lidar com o comentário destas pessoas, que depende muito também a relação com que tu tens com essa pessoa, porque se for uma pessoa com que não tens muita proximidade, ignora, é o mais fácil possível. Agora, pessoas que tenhas mais proximidade e com que passes mais tempo e que estejam constantemente, claro que isso te vai afetar a ti. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que tu tens de lhes dizer, que pelo menos à tua frente eles não falarem assim, mas também pôr-lhes um bocadinho de senso na cabeça em que eles não sabem a razão pela qual a pessoa tem aquele corpo. Sim. Porque é que está assim? Por exemplo, uma pessoa mais gorda, não sabem porque é que ela aumentou de peso, porque é que ela tem aquele peso. Pode ser genética, pode ser a medicação, pode estar a ter algum problema mentalmente. E isso, claro, manifesta-se no corpo. Eu acho que isso de comentar o corpo das pessoas devia ser tipo... É algo banalizado, infelizmente, mas não devia ser. Eu acho que comentar o corpo das pessoas não... Eu acho que não traz benefícios nenhuns. Não, e muitas vezes só prejudica, mas lá está. Muitas vezes é logo o primeiro assunto. Olá, então, tudo bem? Olha, estás mais gordinha. Então, o que é que aconteceu? É isso, agora depois do confinamento vai ser assim. Sim, há muita gente que está com medo de voltar a sair à rua por causa disso. Eu sei que ganhei peso e eu sei que, pronto, toda esta questão do confinamento mexeu aqui com a minha alimentação e tudo. Eu sei que até treinei menos, até a alimentação foi um bocadinho mais descontrolada. Eu sei que estou com mais peso e eu tenho medo do que as pessoas vão pensar quando me virem na rua.
Exato, Porque porque eu é como era... as pessoas pensar. Vão Exatamente. pensar que eu... Eu até me sinto bem, e eu até me senti Uhum. bem em relaxar, em treinar menos, em dar aqui em comer outras coisas diferentes. Eu até me sinto bem, mas o que é que as pessoas vão achar? Exatamente. É sempre o que os outros vão achar, nem é a maneira como eu me sinto. É sempre. Sim, como estamos a chegar perto das 8, vou só fazer a última questão, que foi colocada pelo Francisco. Pessoas com perturbações alimentares terão medo de se pesar ou medir, terão necessidade de controlar o que comem e não comem. Como abordar este tipo de situações? Evitar as pesagens e medições, mesmo que isso venha a ser um foco de ansiedade? Margarida? Ok. Isso das pesagens é algo que me faz muita confusão, especialmente no tratamento nos hospitais, porque é a maneira como eles basicamente avaliam o processo de uma pessoa. O Vêem se processo não, estás a o recuperar. progresso de uma pessoa. Uhum. Exatamente. É a primeira coisa que se faz quando se vai a uma consulta no hospital, é vamos pesar. E assim eles veem se estás bem, se estás mal, se aumentaste de peso é porque estás a recuperar, se baixaste de peso é porque estás a piorar. Uhum. Não é assim, lá está. O corpo não manifesta exatamente como está atualmente. Pode manifestar, mas não é tudo. E então, eu acho importante isto das pesagens, porque eu em casa, eu não me peso. Eu não me peso em mais nenhum lado, a não ser nas consultas. E o facto de ir ao hospital e saber que me vou pesar, isso é logo Causa ansiedade. algo que aumenta a ansiedade. E então, ao ver então, aquele número, que eles fazem questão de estar ali bem, que até dou o papelinho com o número, que é para ficar Uhum. curado, em que faz com que eu fique a olhar para aquele número e fique a matutar, meu Deus, cheguei a este número e não queria nada chegar a este número, porque lá está, quero chegar a um limite minimamente saudável e não quero passar por aí, mas se passo, meu Deus, eu tenho que parar, eu não sabia que estava assim. Uma pessoa pode não ter noção que estava assim, até se estava a sentir relativamente bem com o corpo, mas olha para o peso e sabe que é mais peso do que ela pensava ter, pronto, já está tudo mal, Uhum. já se vê completamente diferente. Portanto, eu E- acho que é uma coisa que devia mudar muito nos hospitais, que é a maneira como abordam esta questão, porque eles focam-se muito no peso e pouco mais que isso, infelizmente. Por isso é que eu acho que aqui a questão da equipa multidisciplinar acaba por ser muito importante, porque, ok, tem que haver subida de peso, tem que haver, e isso tem que ser medido, no entanto, não pode ser a única forma de avaliação do progresso, e aí Exato. entra mais o psiquiatra ou o psicólogo, em que vai avaliar toda a forma como a pessoa se está a sentir, por exemplo, em relação àquele aumento de peso. Uma das coisas que eu costumo perguntar quando me dizem que o peso subiu é, ok, se não te tivessem dito que o peso subiu, tu tinhas sentido esse peso, estava-te a incomodar, porque imagina, se o peso subiu e tu não o sentiste, ok, está tudo bem, é porque não está a ter impacto na forma como tu estás a sentir com o teu corpo, estás-te a sentir bem independentemente do peso ter subido. Ou muitas vezes até o peso não mexeu e a pessoa dizia, mas eu sinto mais gorda e eu sei que aumentei peso. Sim. E vais a ver e o peso não aumentou. Portanto, claro que é importante saber aqui esta questão do peso, mas evitar ao máximo as pesagens, é a minha opinião, porque esse número, para além de não dizer nada da pessoa, causa muita ansiedade. Então, sendo num caso de uma anorexia em que o objetivo é sempre a descida do peso, se a pessoa se vai estar a pesar constantemente e ver o peso a subir, isso vai causar ansiedade. Sem dúvida. Ok, há mais aqui uma questão. É mesmo a última esta. É para a Margarida. Como gostarias de que pessoas amigas, ao estarem preocupadas contigo, te abordassem de forma a perceber melhor o que estarias a sentir? Obrigada. Ok. É assim, como são amigas, tu tens mais proximidade e confiança com elas, então é mais fácil às vezes falar de certas coisas. Agora, é muito difícil para uma pessoa que esteja com perturbação alimentar ser a primeira pessoa a falar do assunto, ou seja, de se abrir a dizer, olha, estou com estes problemas. Não, não é assim que funciona. Portanto, as minhas amigas primeiro tentaram com que eu me abrisse com ela, ou seja, não me pressionaram sobre o assunto, que eu acho que isso é muito importante, não pressionar a pessoa, avisam que ela está com algum problema e que se calhar devia ir ao psicólogo ou procurar ajuda. Não, eu acho que é mais por
sentar-se com a pessoa, certificar que estão todos tranquilos, que não, por exemplo, que ninguém está exaltado nem nada, e falar como é que a pessoa se está a sentir, que dizer algumas coisas que tens reparado e gostarias de saber se passa alguma coisa e como é que podias ajudar. Atenção que é normal que uma pessoa com perturbação alimentar, ao ver que alguém está a começar a desconfiar de alguma coisa, pode revoltar-se. E eu digo isto na maneira como pode revoltar-se, e eu digo que é atacar psicologicamente. Não, está tudo bem, deixa-me em paz, olha que tu também estás com esses problemas e não resolves. Porque é tentar desviar o foco do problema dela. Ou seja, a pessoa não quer de todo que as amigas percebam que ela tem um problema. Portanto, eu acho que é importante tentar abordar o assunto, ok? Assim, dizeres sinais, pequenos sinais que tenhas notado, mas não dizer, olha, eu acho que tens uma perturbação alimentar. Não, não é isso, que isso assusta logo a pessoa. Eu acho que é sinais súteis, e não é só focar tanto não andas a comer, ou andas a comer demasiado, ou o teu corpo mudou. Não, é dizer, por exemplo, andas mais isolada, não sais tanto connosco, etc. É mais esse impacto psicológico que tu vês, ou seja, que a pessoa não ri tanto, que não participa nas atividades, etc. Acho que é mais por aí. E depois outra coisa é que tem que ter muita paciência, porque lá está, se uma pessoa se revolta, as amigas, pronto, podem também se revoltar, acontece. Então, se recebem bocas, é normal. Mas é preciso manter a calma e dizeres a mesma à pessoa que ela, que só estás preocupada com ela, só estás preocupada com o seu bem-estar. Claro que isto é muito diferente se tratar de um menor, por exemplo, porque quando for uma pessoa já adulta, tu não podes fazer muito para a controlar, não é? Tens de ir por esta perspectiva de aproximação, de compaixão, mas quando é um menor, eu acho que se deve tomar outros passos quando se vê que a criança não quer ajuda e não quer melhorar. Eu acho que aí é mesmo tentar falar com algum adulto próximo da criança. Pode não ser aos pais, pode-se não ter acesso aos pais, mas, por exemplo, um professor ou o médico, o enfermeiro da escola. Eu acho que isso é muito importante. E é isso. Ok, se não tenho mais nenhuma questão, vou dar por terminado o evento. Eu deixei aqui a minha apresentação. Não faz mal. Está bem, obrigada pela apresentação. Sim, obrigada a todas as vossas questões e feedback, e obrigada também pelo vosso tempo. Foi um evento muito espetacular, eu adorei, e acho que todos os presentes podem dizer o mesmo. Obrigada à Sofia, obrigada à Margarida e obrigada à equipa da Mind the Mind pela possibilidade de fazer este evento, e acho que devemos fazer mais eventos destes, não só sobre as perturbações alimentares, mas também sobre outros tipos de perturbações que é necessário que sejam abordados e que haja sensibilização para estes assuntos. Se tiver alguma questão, podem enviar mensagem privada pelo Facebook ou Instagram, ou até o e-mail da Mind the Mind, ou se preferirem podem contactar logo por mensagem privada a Sofia ou a Margarida através dos Instagrams. Sim, deixa-me só... Posso só dar uma palavrinha final? É só mesmo para vos agradecer mais uma vez o convite, agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui a ouvir-nos, que tiveram paciência para estar aqui até ao fim. Estar a ouvir aqui a blá blá blá. Espero que tenham gostado. Como a Tânia estava a dizer, se vocês tiverem alguma dúvida, se precisarem de pedir ajuda em relação a alguma coisa, alguma sugestão, o que precisarem, estejam completamente à vontade para me enviar uma mensagem a mim. Eu falo por mim, não é? Acredito que a Margarida diga o mesmo, a Tânia, sim, claro. Qualquer das outras meninas, mas eu falo por mim, estejam completamente à vontade para me enviar uma mensagem. Se eu conseguir ajudar, vou ajudar. E mais uma vez obrigada, e resto uma boa noite, um bom jantar e um bom fim de semana e bom tudo. Obrigada a nós, e esperemos por todos no próximo evento. Um beijinho.